Olá, queridos amigos de luz, eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer para vocês mais uma videoaula que vai ao ar pela nossa página do Facebook e também pelo nosso canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje eu estou trazendo para vocês uma oração e um ritual para nós fazermos em casa para comemorarmos e ancorarmos as bênçãos do dia de São Pedro. Todos nós sabemos que dia 29 de junho é o dia em que se comemora o dia de São Pedro Apóstolo, conhecido como o santo que contém as chaves do céu. Então, nessa videoaula eu vou explicar para vocês o significado oculto desta simbologia, quais são os reais motivos deste santo ser tão conhecido como o portador das chaves do céu. Então, são alguns conhecimentos que nós adquirimos através dos nossos estudos na gnose e de outros assuntos mais voltados à teosofia e outras linhas mais ocultistas, trazendo essa simbologia para que a gente possa compreender o que isso realmente significa, tá? Então eu estou trazendo para vocês também nessa aula uma oração muito conhecida, muito comum, dentro dessa linha mais católica, que é a oração das 7 chaves. Então nós podemos fazer essa oração mais tradicional e depois a gente vai fazer um ritual para essa parte mais oculta, mais esotérica e espiritualista, tá bom? Então, se vocês quiserem participar, a gente vai fazer essa oração e esse ritual vocês podem fazer por 7 dias seguidos, tá? A partir do dia 29 de junho, que é o dia que comemora-se o dia de São Pedro. Então, para a gente poder estar exatamente no ponto focal, da energia desta consciência crística que é São Pedro, tá? Para a gente poder ancorar bem essa energia e essa ideia desta consciência de luz que nós conhecemos como São Pedro. Então, vamos lá. Nessa oração, a gente vai fazer a parte das 7 chaves, a oração das 7 chaves. Nós vamos fazer uma oração onde vocês podem fazer os seus pedidos pessoais. Então, aqui vocês podem pedir tudo aquilo que vocês estejam necessitando, que vocês estejam querendo, em todas as áreas da sua vida, tá? Então, pode ser para várias finalidades, podem ser vários pedidos numa oração só, tá? E a gente vai fazer essa oração durante 7 dias a partir do dia 29, que é o dia de São Pedro. Então, 7 chaves é exatamente os 7 caminhos, as 7 possibilidades de nós termos a nossa vida completa, em todas as áreas. Então, nós podemos fazer essa oração seguindo essa ideia, essa sugestão, colocando ali 7 pedidos ou 7 solicitações ou 7 áreas da sua vida, do seu dia a dia que você quer ver abençoada ou que você quer ver melhorada ou desobstruída na sua vida. Tá? Então, se você quiser, você pode providenciar um copinho com água, tá? Se você gosta de acender vela e quiser acender uma vela durante essa oração, você pode escolher uma vela de 7 dias, porque nós vamos fazer o ritual, a oração por 7 dias, Então, você pode escolher uma vela já de 7 dias, acende no início da sua oração e como ela é uma vela de 7 dias, você pode até deixar ela acesa, caso você tenha afinidade com vela, tá? Se você não quiser acender vela ou não tem muita afinidade com a vela, não tem problema nenhum. Você coloca apenas o seu copinho com água, tá? Um copo com água nova todo dia, tá? Então, durante 7 dias, cada dia um copo com água nova e aí você toma aquela água no final da oração, tá bom? Então, previamente, você já pode fazer o seu pedido, tá? Eu vou colocar essa videoaula um pouco antes do dia 29 para você poder se preparar e fazer o seu papel com o seu pedido, os seus pedidos. Então, capricha nos pedidos, tá?
veja quais são as áreas da sua vida que você quer ver abençoada e escreve para que depois da oração você possa ler pelo menos uma vez em voz alta ou, de preferência, se você puder, leia 3 vezes para ficar registrado no seu inconsciente, tá? O seu papel com os seus pedidos. No final dos 7 dias, tá? Que você fizer a oração, se você tiver afinidade com essa oração e quiser fazer por 7 dias, no final desses 7 dias, quando você terminar de fazer essa oração e de ler os seus pedidos, você pode queimar o papel, tá? Você pode queimar o papel e pronto. E a vela, se ainda estiver acesa, né, ela deverá estar já bem no finalzinho, você deixa queimar até o final e pronto, tá? Concluído a sua oração das 7 chaves para São Pedro Apóstolo. Então vamos lá. Glorioso apóstolo São Pedro, com suas 7 chaves de ferro, te peço, te rogo, te imploro, abra as portas de meus caminhos que se fecharam diante de mim, atrás de mim, à minha direita e à minha esquerda. Abra para mim os caminhos da felicidade, os caminhos financeiros, os caminhos profissionais, com suas 7 chaves de ferro, e me conceda a graça de poder viver sem esses obstáculos. Glorioso São Pedro, você que sabe de todos os segredos do céu e da terra, ouvi a minha oração e atendei esta prece que vos dirijo. Que assim seja. Amém. Nesse momento, você lê o seu papel com todos os seus pedidos, tá? Então, pode ser pedidos para felicidade, para problemas financeiros, profissionais, de negócios, de empreendimentos, tudo aquilo que você quiser. Então, prepara com antecedência o seu papel para você não esquecer de nenhuma área da sua preferência e coloca nos seus pedidos. Na sequência, depois que você leu essa oração, depois que você leu os seus pedidos, você pode rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria, ou também uma outra oração que seja da sua preferência, tá? E repetir esse procedimento durante 7 dias seguidos a partir de 29 de junho, tá bom? Então, essa oração é a oração tradicional, tá? Vocês podem encontrar em qualquer lugar na internet, é uma oração de natureza católica, tá? Então, para quem tem afinidade com essa oração, pode fazer, e ela é assim bem assim forte, tá? Ela tem uma força bem grande, e quando a gente faz a oração no dia, né, em que é comemorado o dia daquela consciência, né, que nós estamos reverenciando, a força ela aumenta, ela se transforma, fica ainda maior, porque tem toda aquela egrégora formada em cima da data do evento, tá bom? Agora, na sequência, eu vou explicar para vocês o lado oculto de São Pedro, tá bom? Então, vamos lá. Nessa parte, gente, nós vamos fazer um ritual para a abertura dos 7 chakras. Então, o que acontece? Para quem é católico, né, provavelmente não vai escutar isso na missa, com os padres, porque eles não abordam esse lado mais esotérico, mais espiritualista, oculto. Esses conhecimentos a gente adquire estudando os assuntos relacionados à gnose, tá? Então, os apóstolos, eles representam consciências arquetípicas, tá? Que nós temos dentro da nossa natureza humana divina, tá? Então, para quem tiver interesse em saber mais sobre esses assuntos, é só procurar alguma coisa sobre a gnose que vai encontrar. E também, se quiser alguma sugestão, é só escrever nos comentários, né, pedindo alguma sugestão, que a gente tem bastante material para poder indicar para vocês, para quem quiser aprofundar os seus conhecimentos, tá? Então, falando especificamente de São Pedro, porque é o dia dele, tá? Nós aprendemos que São Pedro, ele detém as chaves
do céu, né? Na verdade, as chaves do reino. Mas o que significaria isso? As chaves, elas representam os nossos chakras, tá? Então, São Pedro é conhecido como o ser que tem as chaves do céu. O que é o céu para nós, para dentro de nós, da nossa consciência? O que é o céu? O céu é exatamente quando nós conseguimos alcançar a nossa consciência crística, tá? E as portas do reino, né? Que as pessoas falam, São Pedro tem as portas do reino. O que são essas portas? São os nossos chakras. E cada chakra, ele precisa ser aberto. Então, o próprio São Pedro, ele tem como é que eu posso explicar para vocês? Ele tem a simbologia, tá? Das chaves destes nossos chakras. Então, quando nós queremos fazer a abertura dos nossos chakras, para que a nossa consciência possa ser elevada, nós contamos com a energia arquetípica deste apóstolo, desta consciência chamada Pedro, tá? Então, quando Jesus estava explicando, né, para os seus discípulos e para toda aquela população da época, ele estava se referindo à importância das pessoas abrirem os seus 7 chakras. Porque a nossa energia, ela precisa estar circulando desobstruidamente pelos nossos 7 chakras. Cada chakra, ele tem uma função. Cada chakra é como se fosse uma porta. Cada chakra é como se fosse um caminho. Então veja, a simbologia que é trazida, né, pelas religiões em cima da figura de Pedro, ela representa exatamente esse lado mais oculto, né, que nós temos dentro de nós, que é exatamente os nossos 7 chakras. Eles estão fechados, tá? Fechados no sentido assim, de que a nossa consciência não circula livremente por eles, tá? Eles estão abertos, captando energia do ambiente, como eu já fiz vários vídeos explicando isso. Mas nesse sentido aqui de abrir o chakra, é para que a nossa consciência possa ser elevada chakra após chakra. Então a nossa consciência, ela precisa estar no nosso chakra coronário, com ele totalmente aberto, para que nós possamos comungar com os planos superiores e contatar os mestres ascensionados, os seres de luz que se encontram nas oitavas de luz, tá? Nas dimensões superiores de luz. Então nós podemos pedir o auxílio, né, dessa consciência chamada Pedro, para que nos ajude a abrir os nossos chakras, tá? Abrir essas 7 portas, tá? Com essas 7 chaves que ele tem na mão, né? Simbolicamente falando, para que a gente possa elevar a nossa consciência, tá? Então, gente, como é que a gente faz isso? Em primeiro lugar, para a gente abrir um chakra, a gente precisa pedir para que esse chakra seja purificado, tá? Então, os nossos chakras, eles precisam estar purificados para que eles possam ser abertos, tá bom? Então, como que a gente vai fazer? Então, esse ritual para a abertura dos 7 chakras, vocês podem fazer juntamente com essa oração de São Pedro, pode começar a fazer no dia de São Pedro mesmo, para aproveitar essa egrégora que está presente no momento, tá, desse evento. E esse exercício, na verdade, esse ritual, vocês podem fazer sempre, tá? Não precisa ser só no início do dia 29 de junho. Vocês podem fazer agora num primeiro momento, em 29 de junho, mas vocês podem fazer periodicamente, porque os nossos chakras, eles não se purificam da noite para o dia. É um trabalho constante que a gente precisa fazer para que os nossos chakras possam ser purificados. E quando eles estiverem purificados, eles começam a ser abertos de uma forma natural, tá? Uma forma natural para que a nossa consciência possa circular através deles como portas abertas,
tá bom? Então, o primeiro passo para a gente poder dar entrada nessa abertura dos nossos chakras é afirmar que os nossos chakras são a pureza que Deus deseja, tá? Então, essa é uma afirmação simples, porém muito poderosa, porque ela afirma que os nossos chakras são a pureza que Deus deseja. E dessa forma, nós conseguimos colocar dentro dos nossos chakras a ideia, né, a inspiração dessa pureza. Pureza é aquela sensação de transparência, cristalinidade. Então, os nossos chakras precisam estar puros, cristalinos, límpidos, para que a gente possa vislumbrar cada uma dessas portas, tá bom? Então, vamos lá. Meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. E aí você respira fundo. Cada vez que você fizer a afirmação, você respira fundo, lentamente, tá? E vai imaginando os seus chakras limpos, cristalinos, brilhantes, tá? Então, olha, para quem não sabe, o chakra da base fica na base da coluna, tá? O chakra umbilical fica assim uns 4 dedinhos abaixo do umbigo. O plexo solar fica no meio do estômago. O cardíaco fica no meio do peito, tá? O laríngeo fica exatamente no meio da garganta. O frontal fica no meio da testa, no meio entre as sobrancelhas. E o coronário fica exatamente no topo da cabeça, tá? Então, cada vez que você falar o nome do chakra, você imagina a localização dele no seu corpo e imagina ele transparente, límpido, cristalino. Quanto mais você praticar isso, essa visualização, mais você vai conseguir que o seu chakra adquira essa pureza que Deus deseja, tá? Então é um trabalho constante, não é numa vez que você vai conseguir, não é fazendo um dia, 2 ou 3, é uma prática constante, tá bom? Então, se você realmente deseja alcançar esse estado de purificação e de cristalinidade, você precisa se dedicar à prática destas orações, desse ritual e de outras também que a gente vai trazendo para vocês, tá bom? Então, se você tiver afinidade, você faz. Se você não tiver afinidade, você faça apenas a oração que você tem afinidade. A gente não pode fazer nada forçado e também não pode fazer nada assim querendo que as coisas aconteçam de uma hora para outra, porque no plano espiritual as coisas acontecem gradativamente mediante a nossa dedicação, tá bom? Então vamos lá. Vou começar de novo para a gente poder fazer na sequência. Meu chakra da base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra umbilical é a pureza que Deus deseja. Meu chakra do plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra frontal é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Todas as 7 portas estão abertas. Meu Cristo interno reina e impera aqui e agora. Eu sou, eu sou, eu sou. Respira fundo, lentamente. Se quiser repetir por mais 2 vezes, para totalizar 3 vezes, fica excelente, tá? Então aí cada um veja como que sente, né, a energia, tá? A gente percebe que é uma oração, um ritual forte, tá? Se você quiser fazer essas afirmações com um copo de água perto, é muito bom, porque sempre que a gente faz uma prática devocional, é interessante a gente tomar água para poder
circular a energia, tá? Por todo o nosso corpo. Então a água, ela é o veículo que faz essas energias circularem melhor, tá? Então é bem interessante. E também vou dar uma sugestão aqui, né, para quem quiser fazer esse ritual por 7 dias e quiser fazer um complemento da limpeza dos chakras, é muito interessante se você puder fazer um banho de rosas brancas, tá? Então, rosas brancas, elas servem para purificar e harmonizar os nossos chakras e a nossa aura, tá bom? Então, se você quiser potencializar o efeito, né, desta purificação, deste ritual, vocês podem, no final do dia, né, depois do banho de higiene, vocês podem fazer um banho de um chá, né, de rosas brancas, pétalas de rosas brancas, do pescoço para baixo, tá bom? E aí vocês podem fazer durante 7 dias também e fica um trabalho muito, muito interessante, fica muito bom e um resultado assim fantástico, tá? O banho de rosas brancas vocês podem fazer independente de qualquer ritual e independente de qualquer momento. Em qualquer hora que vocês acharem que vocês precisam estar com a aura de vocês e os chakras de vocês purificados, vocês podem fazer um banho de rosas brancas. É um banho que não tem contraindicação, tá? Ele é um banho maravilhoso, a gente se sente leve como uma pena. É muito gostoso o chá de rosas brancas para banho energético, para banho de limpeza e purificação, tá bom? Até nas crianças, tá? Ele é um banho muito delicado, ele também pode ser ministrado nas crianças, tá? Até nos bebês, pode colocar na água da banheirinha. É um espetáculo, acalma, deixa a criança bem assim tranquila e bem harmonizada, tá? Existem vários banhos de ervas, mas nem todos a gente pode aplicar nas crianças porque a aura delas e os chakras ainda estão em formação e são muito delicados. Mas o banho de rosas brancas a gente pode usar em qualquer ocasião, tá bom? Então eu espero que vocês possam fazer, se vocês tiverem afinidade, que vocês tenham muitos resultados, excelentes resultados, tá bom? E que os chakras de vocês estejam todos abertos, purificados, limpos e cristalinos, tá bom? Gratidão imensa pela sintonia de vocês, por estarem acompanhando as nossas publicações. Se você já é inscrito, minha gratidão. Se você ainda não é, aproveito e lhe faço o convite para inscrever-se e acompanhar todas as nossas publicações semanais que nós fazemos para o seu crescimento interior. Gratidão pela sintonia e até a nossa próxima oportunidade.